Opa, e aí? Estamos de volta aqui com o nosso baú para você curtindo, sintonizado 95 FM, a sua melhor 95 FM nesse ano, 38 anos com você. Que bom, que prazer ter sempre você junto com a gente. E agora é hora da mensagem do dia. Você já deve ter ouvido uma frase que diz que tudo passa, até virou tema de música, né? Tudo passa, tudo passará. Nada é eterno, nada é para sempre, nem as coisas boas e nem as coisas ruins. Tudo passa nessa vida, tudo acontece, tudo tem um tempo determinado para que ela aconteça, exatamente o tempo de validade, né, que isso tem. Infelizmente, as coisas boas parecem que passam mais rápido, as coisas mais difíceis parece que demoram um pouco mais, né? Existem situações na vida da gente que a gente fica torcendo, pedindo, né, insistindo ali para que aquilo passe de uma vez, aquele sofrimento, como uma noite triste, né? Uma noite de saudade, uma noite de velório, uma noite, né, ou um momento difícil que você esteja passando, uma enfermidade, uma dor, enfim. E o mais engraçado é que às vezes a gente acaba dando muita atenção para as coisas que não são boas e não percebemos aquilo que nós temos de bom e que o tempo vai passando e que às vezes nós simplesmente ignoramos. Nós ignoramos a companhia das pessoas, não é? A gente ignora a presença das pessoas na vida da gente. A gente ignora porque a gente pensa que aquelas pessoas vão estar ali eternamente. Né? Quantas vezes você passa na frente da casa de um amigo, de um parente, não para conversar, né? Para bater um papo? Eu já ouvi até essa frase, alguém uma vez me disse que passava muitas e muitas vezes na frente, próximo à casa de sua avó, e ele foi se dar conta exatamente das vezes que ele não parou o dia que ela não estava mais. E às vezes a gente fica perdido nessa questão do tempo passar, que nós mesmos não imaginamos o quanto estamos passando pelo tempo, sem deixarmos as nossas marcas, sem deixarmos o nosso impacto de vida, fazendo bem às pessoas, querendo que as pessoas se sintam bem ao nosso redor. Sabe quando uma pessoa, você, por exemplo, vai na casa de alguém e aquela pessoa faz de tudo para que você se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta na sua própria casa? Como é gostoso. Quando você viaja e quando você volta, alguém te pergunta: como é que foi a viagem? Foi tranquilo? Foi tudo bem? Foi bem. Mas eu vou te falar uma coisa, eu fui tão bem tratado onde eu estava, eu fui tão bem recepcionado pelas pessoas que ali estavam, que a gente quase nem se sente fora de casa. Porque estar em casa é algo peculiar, né? Eu vou dizer para você porque eu amo estar em casa. A sua casa, o seu lugar de descanso, né? O descanso do guerreiro, da guerreira, o lugar para onde você volta para reclinar a sua cabeça depois de um dia de muitas dificuldades, muitos problemas, né? Coisas que não deram certo, é lá que você vai se reclinar, é lá que você vai chorar, é lá que você vai passar um bom momento discutindo, desfrutando da boa companhia das pessoas que ali moram com você. Mas como eu disse, quando a vida passa e nós não percebemos que ela está passando, porque a gente sempre pensa que ali estão as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, como os nossos pais, os nossos cônjuges, nossos filhos, mas que nada disso é eterno. É como um jogo de xadrez, quando você olha para o começo no tabuleiro, estão lá todas as peças, todas elas estão, mas no decorrer do jogo as peças vão diminuindo, e assim é a vida. Não que eu diga que você vai diminuir em amizades e tal, mas o resumo da ópera, exatamente dizendo, literalmente, é esse. Ao caminhar, é como a velha história da viagem de trem, ao caminhar as pessoas vão descendo nas estações, outras vão subindo, mas existem pessoas que quando descem determinadas estações da vida, o vazio que aquela pessoa deixa dificilmente será preenchido por outra. Sabe, o carinho, o afeto, o afago, o amor, a compreensão, o conselho. Essas palavras entram no meu coração e quando elas saem, elas levam junto lágrimas dos meus olhos, porque eu fico imaginando as pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conviver e que hoje já não existem mais. E eu não sabia que aquele último encontro que eu tive com ela era exatamente o último, porque a gente nunca vai saber disso. Shakespeare disse uma vez que a gente deve aproveitar porque em muitos encontros aqueles podem ser o último encontro que você está tendo com aquela pessoa e não está sabendo.
E por isso muitas vezes nós nos despedimos de pessoas com palavras duras, com palavras amargas, com brigas, com desacerto. Não estou dizendo que isso não aconteça e que ninguém é perfeito, muito menos eu, para dizer que nós não devemos ter. Essas coisas simplesmente acontecem. Mas quantas oportunidades nós temos para pedir perdão, para dizer às pessoas o quanto nós a amamos, o quanto elas são importantes na nossa vida, e nós simplesmente não fazemos. Esperamos sempre ou que a pessoa estenda a mão, ou que a pessoa reconheça o seu erro, né? Eu gostaria que fulano reconhecesse que ele fez, eu não fiz. E se ele quiser, venha me pedir perdão, porque eu não vou. Eu não fiz nada, eu sou uma pessoa assim. E com isso a gente vai perdendo tempo. Ficamos 1 ano, 2 anos, ficamos meses sem conversar com as pessoas, ficamos magoados, chateados. Não é fácil, mas a vida não para e o tempo passa. Eu já disse isso e repito até inúmeras vezes. Quantas pessoas que se despediram de parentes, até pais, né? No último momento, no último suspiro, ainda tiveram a oportunidade de abraçar aquela pessoa, pedir perdão e alguns minutos depois a pessoa falecer. Mas quantos que a única maneira que ele pôde pedir perdão foi em cima do seu corpo frio e gelado, dentro de um caixão, momentos antes de ser sepultado. E que tudo o que aconteceu, a única coisa que você pôde ouvir foi um sonoro silêncio. Porque a pessoa pediu perdão e não houve a reciprocidade daquilo, porque a outra pessoa já não estava mais lá. O tempo passa, a vida passa, e o que é que você está fazendo? Qual a sua atitude diante da vida? Qual a sua atitude diante do tempo que está passando? Às vezes nós clamamos por isso, mas esquecemos que quanto mais você clama pelo tempo para que ele passe, as oportunidades também vão junto, as situações também vão junto, e com isso as coisas vão acontecendo. Lembra do filme Clique? Tanto que ele queria que o tempo passasse, que quando ele foi ver, a vida dele já tinha acabado. Porque a minha ansiedade para que o tempo passe, às vezes, é tão grande para ver as coisas acontecer, que eu estou esquecendo que quando o tempo vai passando, a minha idade também vai passando, as minhas rugas vão aparecendo, o cansaço e a fadiga vão começando a chegar. Esses dias eu conversava com alguém que dizia que estava num lugar, tomando banho num rio, e foi virar um salto mortal, né? Aquilo que a gente fazia quando era criança, e quando virou foi desajeitado, as pessoas deram risada e falaram, nossa, que tal, colocaram apelido. E aí você fica pensando o seguinte, né? Você já deve ter se deparado com isso. Você quer fazer coisas que você fazia quando você tinha a sua idade de adolescente, você vai ver que o seu corpo não responde mais, né? Eu lembro quando eu era jovem, eu era um rapaz muito rápido na corrida. Corria bastante, era bem rápido. Hoje, cara, não adianta querer correr, não vai correr, porque o seu corpo já não é mais aquele corpo. Talvez a sua mente, o seu cérebro continua. Eu passo horas às vezes jogando videogame e olha que para minha cabeça, para o meu cérebro, talvez aquilo é tão gostoso e prazeroso quando eu era criança. Mas as atividades, as coisas que fazíamos quando éramos jovens, hoje elas já não ficam legais, não é? Você não dá conta mais de fazer. Talvez você jogava bola, hoje você é a bola, né? Fazendo uma piada com as situações que acontecem. Mas essa é a vida, e o que eu vou dizer dela, o que eu vou falar dela, o que eu vou mostrar para as pessoas que estão vindo depois de mim, para os meus filhos e netos, eu vou dizer para essas pessoas que a vida foi comigo o que eu gostaria que ela fosse com elas. Me ensinou em muitas situações, me deu presentes em outras, me mostrou que é isso, mas eu sempre pude ver que o tempo que passa não é exatamente o tempo que se passou, mas é o tempo que eu vou conquistando e vou colocando como experiência dentro da minha vida. As coisas que já se foram, as pessoas que passaram me deixaram lições, é exatamente isso. Deixe o seu legado, plante seu jardim, plante dentro do seu jardim tudo o que você precisa. Ao invés de às vezes ficar esperando que alguém lhe traga flores, plante, regue sua alma, faça da sua vida a vida única que você tem, porque é ela.
Porque o tempo está passando, e passando com ele também, os dias vão acabando, e menos um dia, e qualquer dia desses, esse dia pode ser o último. Então deixe para as pessoas, como eu disse sobre a visita, faça na sua vida com que as pessoas que entrarem nela se sintam extremamente à vontade. Porque o tempo passa, e a mais importante lição de tudo isso é que ele não volta. Um lindo dia para você.